Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá falar um pouquinho agora sobre o nosso sistema nervoso, né? Um sistema importantíssimo para o nosso organismo, assim bem como todos os outros. Um sistema onde ele é responsável pela condução, por muitas emoções, né? Sem o sistema nervoso, né? Nós não teríamos muitas ações. Então, ele é de extrema importância para o nosso organismo. Então, ele é um sistema onde ele controla todas as nossas ações voluntárias e involuntárias. Então, o que que é involuntário quando eu falo involuntário e involuntário? Por exemplo, o movimento da minha mão de abrir e fechar, ele é um movimento voluntário. Ele manda um comando, porém eu consigo falar, eu consigo entender, olha, abre a mão, fecha a mão. Eu coordeno esse impulso. Então, é um movimento voluntário. Involuntário, por exemplo, espasmos que eu tenho no corpo. O coração é um músculo involuntário, mas ele não recebe uma carga do, do, do sistema nervoso central. Então, tem alguns músculos do nosso organismo e algumas ações que são involuntárias. Eles simplesmente acontece e a gente nem percebe às vezes que ele está agindo. Já a voluntária, eu consigo mandar este comando para o cérebro e ele consegue devolver com a ação dele. Nosso sistema nervoso, né? Pensando, então, tem o sistema nervoso, nosso organismo, ele subdivide em central e periférico, tá? Quando eu falo sistema nervoso central, mas no outro slide vai ter uma fotinho, a gente vai conseguir olhar. O sistema nervoso central, ele vai acomodar o encéfalo e a medula espinhal. O encéfalo, ele tá dentro da nossa, vamos colocar assim, dentro ali da nossa cabeça, tá? Só pra gente entender. E a medula espinhal é esse nosso rabicho, né? Que ele puxa e fica junto com a nossa coluna, né? Junto com a questão óssea. Então, esse é o sistema nervoso central. E aí vem o periférico. O periférico no desenho a gente vai ver também que ele tem algumas ações, né, de ações voluntárias, involuntárias e simpático e parasimpático. Então vamos olhar aqui o desenho. Desculpa aí, galera. Onde vai acomodar o nosso cérebro, certo? Então dá para ver ali, essa pessoa ela está de costa, tá? Nosso cérebro e a nossa medula espinhal. Então é toda uma comunicação. Dentro do nosso cérebro, nós temos 3 camadas que envolvem, que protegem, né? Então nós temos as meninges. Assim bem como todos os outros órgãos, nós temos as camadas protetoras, né? Nós precisamos proteger esse órgão. Ele precisa ficar como se fosse encapado, né? Então, eu tenho a dura mater, que dá para vocês olharem aqui, ó, a dura mater, tá? Eu tenho a aracnoide e eu tenho a pia mater. Ou seja, a dura mater é a camada mais espessa, né? Mais resistente. Ela fica na parte, vamos colocar assim, osso dura mater, tá? Osso craniano, dura mater. Na sequência vem a aracnoide. E depois da aracnoide vem a pia mater. Então a pia mater ela vai estar mais próximo à massa cefálica, tá? Entre a aracnoide e a dura mater, ela tem um líquor, tá? Que serve para lubrificação, para que essas duas películas elas não colabem, elas não grudem, tá? O nome desse líquido é líquido cefalorraquidiano, tá? Então, a gente vai depois falar um pouquinho sobre as doenças, a gente vai ver qual a importância, mais ainda qual a importância desse líquido, tá? Deu para entender, galera? Ó, se não entendeu,
já me chama e já me avisa que a gente tenta explicar de uma forma diferente, tá bom? Aqui dá mais uma vez para ver, é uma foto de uma lâmina, né? As meninges. Então, que dá para ver a dura mater aracnoide. Ó, então, eu tô vendo aqui, ó, a dura mater tem um risco vermelho. Nesse risco vermelho está com a aracnoide, tá? E a pia mater é essa que tá no risco vermelho na lateralizado. Né? Mais uma vez, as três camadas, tá? Então, eu tô pensando aqui, ó, no cérebro, né? A massa cefálica. Aí vem a primeira, que é a dura mater, a outra que é a pia mater e a aracnoide, tá? Então, assim bem como todo o nosso organismo, ele é composto por células, né? E qual que é a célula do nosso organismo? Qual que é a célula do nosso sistema nervoso central? Neurônio. Então, a célula do sistema nervoso central, não, desculpem, do sistema nervoso é o neurônio. São vários neurônios. Nós não temos um só, nós temos vários neurônios, né? E em cada lugar ele vai agir de uma forma diferente. Ele vai agir de uma forma quando o comando tem que ser mandado para o fígado, quando o comando tem que ser mandado para o rim, quando o comando tem que ser mandado para o próprio crânio, né, cérebro. Cada neurônio ele vai agir de forma diferente, tá bom? São células especializadas, diferente do corpo humano, que ela vai se renovando conforme vai passando nos outros órgãos. O cérebro não tem essa função, tá? Então, esse daqui é um neurônio, tá? Então, nós temos o corpo, tá? Nós temos esse corpo do neurônio, onde a gente chama de cabeça do neurônio, tá? Nós temos o núcleo do neurônio. As árvores, as ramificações são os dendritos. Nesses dendritos, né, na verdade, um neurônio ele não vai se ligar com o outro neurônio, tá? Eles são separados porque passa uma carga elétrica entre um neurônio e o outro, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, que é a sinapse, tá? Então, se encostar um neurônio no outro, né, eles vão dar choque, vai entrar em curto. E aí a pessoa vai ter alguns outros problemas em saúde, tá? Então, no meu neurônio ele é composto pelo corpo, aí vem o rabicho do neurônio, tá? Vem o rabichinho do neurônio. Esse rabichinho do neurônio, vamos lá, pessoal. Olha, eu acho que eu gravei algumas coisas e tava em pausa, louca, viu? Vamos lá. Se tiver comido alguma informação, vocês me avisem, tá bom? Vamos a bainha de melina. Vou explicar de novo, ó, tanto que tá tudo rabiscado, tá vendo? Espero que não fique sobreposto. Então, a bainha de melina é como se fosse aquele fio vermelho que eu tenho, tá? Eu tenho não, né? Que faz parte aí da eletricidade, tá bom? E ele tem uma capa, um plástico. Aí, para que eu possa mexer naquele fio, eu tenho que descascar, né? Desencapar. A nossa bainha de melina, ela tem essa função, ela encapa o nosso neurônio, tá? O rabicho do nosso neurônio, ela encapa ele para proteger, tá? Para que a informação seja passada rapidamente. Então, eu tenho uma informação aqui, ó, a 400 km por hora. Isso é o normal de cada ser humano. Quando eu tenho um problema na minha bainha de mielina, tá? Como, por exemplo, aqui esse dano que está mostrando aqui, um rompimento dessa proteção, a perda dessa proteção da bainha de mielina, a minha resposta começa a ser muito lenta. E eu começo a não gravar mais as coisas, eu começo a não ter uma resposta adequada, e eu começo a desenvolver doenças neurológicas,
Daí que vem as doenças neurológicas, tá bom? Esclerose, Parkinson, Alzheimer, que a gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente. Deu para entender? Se ficou confuso, galera, me chama, tá bom? Eu já estou vendo a carinha de vocês de ponto de interrogação, tá? Sistema nervoso central realmente é um sistema um pouquinho mais chatinho, porque ele tem muitas especificidades, mas ele não é o fim do mundo, tá bom? Esse aqui é um tecido que a gente chama uma lâmina, né? Então, é um tecido, quando isso é olhado de forma microscópica. Eu só consigo entender isso aqui porque eu estou olhando de forma microscópica, tá bom? Então, eu tenho aí uma massa cinzenta, uma massa branca, tá? Aqui tem os nossos neurônios. Então, ó, se eu olhar aqui, ó, onde está marcando o SB, são os nossos neurônios piramidais, onde tem essas marquinhas, tá? No neurônio piramidal, onde tá aqui a setinha, ó, tá vendo, ó? Essa setinha, meu neurônio piramidal, é na forma exatamente de uma pirâmide, tá bom? Então, aqui só pra gente entender o que é uma lâmina, que realmente dá pra gente ver isso através das células dos neurônios. Eu tenho vários tipos de neurônios, tá? Então, eu tenho o neurônio que vai estar ligado à minha retina, que vai estar ligado ao meu sistema motor, e o neurônio que vai estar ligado ao meu sistema sensitivo, tá? Mas percebam que todos vão ter os dendritos, todos vão ter o corpo e todos vão ter o núcleo, tá bom? Às vezes, identificado um pouquinho diferente, vejam que, por exemplo, o sensitivo, o núcleo dele é no centro, aí vem o axônio e depois vem os dendritos, tá? Então, é só a característica realmente do neurônio, tá? Esse canal aqui, ele abre, tá? E vem aqui a resposta do que qual tem que ser realizada a ação, recebe essa ação e é realizado o que tem que ser realizado, ou uma fala, ou movimento, ou caminhar, né? O que tem que ser realizado naquele momento. No seu desenho aí do seu lado esquerdo, né? Você está olhando de frente para o computador, então é o seu lado esquerdo. Vocês vão ver aí uma comunicação do seu neurônio de quando chega, né? Então, um GIF, então é a comunicação de quando chega da resposta caminhando, tá vendo? Então, ele vem pelo axônio, passa pelo corpo, né? Pelo corpo celular, núcleo, e vai distribuindo, como se fosse uma árvore, né? E eles fazem essa comunicação. A sinapse está bem do seu lado direito, esse verdinho. Então, ó, chega um neurônio, passa a sinapse e vai. Chega, sinapse, vai. Chega, sinapse, vai, tá? E aí ocorre toda a comunicação. Então, nosso sistema nervoso, ele fica o tempo todo nessa ação, ó, de andar, tá? Do caminhar dos neurônios para cima e para baixo. Eu tenho aqui alguns hormônios, tá? Que eles são desenvolvidos e são desenvolvidos e só um minutinho, eu preciso tomar água. Eu tenho aqui alguns neurotransmissores que são nossos hormônios, tá? E eles têm alguns efeitos em relação ao nosso organismo. Então, aqui é legal a gente saber que a gente consegue até entender algumas emoções que a gente tem no nosso organismo, tá? Então, por exemplo, adrenalina. A adrenalina é um hormônio que ela vai estar ligado à fuga e à luta. Então, ela é realizada ali, ela se mantém nas nossas glândulas suprarrenais, que são aquelas glândulas que estão em cima do nosso rim, né? E quando a gente está em alto estresse, ela causa vasoconstrição, ou seja, ela diminui o fluxo do sangue. Se ela diminui o fluxo do sangue, automaticamente ela acaba dando taquicardia, porque o coração tenta, numa forma de recuperar, né,
o que está acontecendo e então ele acaba dando taquicardia, que é o acaba acelerando os batimentos cardíacos, né? O olho também acaba ficando, a bolinha preta do olho acaba ficando menorzinha, a pressão arterial pode vir a subir, né? Hipertensão e uma broncodilatação. Então, por que que acontecem esses mecanismos de ação? Então, por exemplo, vamos lembrar do seguinte, quando eu estou é, quando eu estou nervosa porque eu vou fazer uma prova, estou nervosa porque vou passar por algo novo, que eu não me sinto muito preparado, a minha adrenalina aumenta. Eu tenho essa vontade, vamos pensar se não é assim. Eu tenho essa vontade de fugir da situação, mas eu preciso enfrentar, então eu vou lutar contra ela. Só que aí eu acabo sentindo o coração acelerado, acabo sentindo falta de ar, né? A minha pressão fica acelerada, fica aumentada. Então, tudo isso acontece porque eu tenho o aumento do hormônio adrenalina. E aí eu tenho também um hormônio chamado noradrenalina, tá bom? Ela se refere à questão de concentração e alerta. Então, às vezes eu não estou muito concentrada, eu estou cansada, eu tenho uma diminuição da minha produção do hormônio noradrenalina, tá? E muitas vezes o medicamento que o médico pede para tomar é para você tomar para ter aumento da produção de noradrenalina para poder melhorar a sua concentração. Eu tenho a dopamina e a ocitocina, que são dois hormônios que a gente está associado à sensação de prazer, de satisfação, ocitocina de coisas de amor, né? Então, ela também vai ajudar com as contrações uterinas, injeção do leite materno, e também é o hormônio que vai contribuir aí para o orgasmo. Tá? Eu tenho a GABA ela calma, provoca relaxamento e melhora do foco mental. Acetilcolina, que está envolvido com pensamento e aprendizado e memória. O glutamato, ele está junto com a acetilcolina, que também está relacionado às funções de aprendizagem, né, às nossas funções cognitivas. As endorfinas, que é liberado durante a atividade física, excitação, atividade sexual, ele vai causar bem-estar e euforia. Então, aqui entra, por exemplo, quando você fala, quando você vai fazer atividade física, tá? Quando você vai fazer atividade física, você tem aumento da endorfina. Tá? Então, você acaba melhorando o seu humor, melhorando a disposição, melhorando o apetite sexual, tá? Que também aumenta a serotonina, que também é o hormônio da felicidade, tá? Ele vai te ajudar com o ciclo do sono, o equilíbrio do humor, tudo isso. Então é importante que nós tenhamos esses hormônios todos controlados, né? Então, quando eu tenho a falta ou a diminuição de um, né, eu vou ter sérios problemas neurológicos e mentais, como pode ser, como por exemplo, depressão, tristeza profunda, síndromes, né, tudo relacionado aí a problemas, a problemas relacionados a problemas mentais, tá? Nós temos aqui as nossas divisões anatômicas, né? Então, nós temos o sistema nervoso central, que vai entrar o encéfalo, que dentro do encéfalo vai ter o cérebro, o cerebelo, tronco encefálico. No meu cérebro, eu vou ter o telencéfalo de encéfalo. No meu tronco encefálico, mesencéfalo, a ponte, o bulbo, tá? E aí vem a minha medula espinhal. No sistema nervoso periférico, então vamos lá, sistema nervoso central, encéfalo e medula espinhal, tá? No sistema nervoso periférico, os nossos gânglios e as nossas terminações nervosas, tá bom? Vai ter um desenho agora, daqui a pouco, eu não sei qual que é o slide, na verdade, que vai ajudar que a gente tenha esse entendimento, tá bom? Então, aqui é um corte de um cérebro mesmo, tá bom? Onde eu tenho as. Ele é exatamente desse jeito, tá bom? Essas fissuras entre uma. Como se fosse um montinho
de peças, um quebra-cabeça, tá? Então a gente percebe que então aqui é o cérebro. Percebam que a massa do cérebro, tá? Ela é diferente do nosso tronco encefálico, que é onde ele vai ligar a nossa medula, aqui embaixo, tá bom? E do nosso cerebelo. Então, o nosso cerebelo, ele tem uma coisa mais parecendo uma árvore, tá bom? No tronco encefálico tem o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, tá? O bulbo, essa parte mais redondinha, mesencéfalo, a parte mais interna e a ponte, a parte mais externa, tá? É, O encéfalo, então, ele se localiza dentro da caixa craniana, ele regula os processos inconscientes e controla os movimentos voluntários, tá bom? Então, o córtex cerebral, ele é enrugado, onde cabe milhões de neurônios que recebem e analisam as informações. Então, aqui, na lateral, eu tenho o meu lobo frontal. Percebam que a frente, né, ó, parte frontal, parte posterior, que é a parte parietal, occipital, que é a parte que a gente coloca, onde a gente coloca a mão, sente o finalzinho de um ossinho, tá? E a parte temporal. Então, mais uma vez, ó, frontal, parietal, tá? Occipital e temporal. Se baseiem pelas cores aí. Na vista superior, olhando de cima, meu cérebro de cima, eu tenho o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, a parte anterior e a parte posterior. Lembrando que quando eu falo do meu cérebro esquerdo, ele comanda os movimentos do meu lado direito. Então, se eu tiver algum problema do meu lado esquerdo, se eu tiver um AVC, um acidente vascular encefálico, um AVE, se for do lado esquerdo, eu vou ter problemas no meu lado direito. E assim também, se for do meu lado direito, eu vou ter problemas do meu lado esquerdo, tá bem? Nós temos aqui nosso lobo insula, tá? Que consiste aí em duas camadas. Corte cerebral externa, que acomoda aí a nossa massa cinzenta, tá? Essa massa cinzenta nossa desse lobo, né? Ele é responsável aí pelos impulsos musculares e os nossos reflexos, tá? De músculo mesmo. E reflexo, né? Então, quando alguém joga uma bola para você joga algo para você, você vai pegar. Então, o cérebro entende através do seu olhar que você precisa pegar algo, hiperestender o seu braço e buscar aquilo que te jogaram, tá? Então, é isso que acontece com esse lobo. Eu tenho a parte branca, né, que é a substância branca. É, então, eu tenho a parte cinzenta aqui, ó, dá para perceber a parte cinzenta, é a parte branca. Esse cérebro tá cortado ao meio, tá bom? Então, oh meu Deus, ela transmite aí, ela é responsável por uma série de comandos, né, que nós vamos ver um pouco mais à frente, para que o nosso organismo funcione e entre em ação. Tanto que quando eu tenho doenças, eu tenho uma diminuição, né, da minha massa cinzenta e uma diminuição da minha massa branca. Então eu não posso, não é que eu não posso, né? Através de exames, então eu consigo verificar que a minha massa está diminuída. Então, se eu tenho diminuição da massa cefálica, eu vou ter problemas porque automaticamente eu não estou conseguindo fazer com que a condução, né, do meu neurônio esteja sendo efetiva, tá? Então, o encéfalo, ele é formado por cérebro, diencéfalo, mesencéfalo e o cerebelo. No cérebro, ele tem o telencéfalo,
O diencéfalo vai ser subdividido pelo tálamo, hipotálamo e epitálamo. O mesencéfalo, ponte, bulbo, cerebelo, metencéfalo. Aqui dá para ver as nossas subdivisões, tá? Então, o cérebro, tá? Essa parte vermelha é o cérebro, tá? Onde no meio dele eu tenho o meu diencéfalo. No meu tronco cefálico, que é esta parte aqui, ó, eu tenho a ponte e o bulbo, inclusive responsável pelo nosso equilíbrio. E aqui atrás eu tenho o meu cerebelo, tá? Sistema nervoso central, tá? Então, quais são os componentes do encéfalo e da medula espinhal? Ele vai corresponder a 80% da massa encefálica, então ele vai ser dividido em hemisférios direito e esquerdo, como eu comentei com vocês, tá? E cada hemisfério vai possuir aí muitos giros, elevações e dividido em 5 lobos, tá? Então eu tenho o diencéfalo, o tálamo, desculpa, gente. No diencéfalo eu vou ter o tálamo, o epitálamo e o hipotálamo, tá? Então aqui dá pra gente ver as sensações que pode acontecer no diencéfalo, tá? Então eu tenho aqui, ó, por exemplo, vamos começando aqui, ó, do tálamo, impulsos motores, ó, bem aqui, olha como ele é protegido, tá? Então, para que eu tenha, né, algum problema motor, que eu não consiga mais caminhar, impulsionar, tá? Aqui no meu tálamo, extremamente protegido. No hipotálamo, ele é fome, sede, níveis hormonais, além de organizar as sensações, tá? No cerebelo, ele é responsável pelo meu equilíbrio. Então, fica bem na partezinha de trás da cabeça, aqui na região occipital. Então, é um lugar que, se eu bater, por exemplo, tá? Eu posso cair, tá? Eu vou perder o meu equilíbrio fortemente, tá? E se eu bater e estiver já assim, eu bato, eu posso também vir a desmaiar, porque ocorre uma perda da transmissão, tá? Para o equilíbrio. Eu tenho o meu bulbo e a ponte, então, ó, minha ponte aqui, ó, que é responsável pelas minhas emoções de riso e choro, tá? O meu bulbo, ele é referente à minha frequência cardíaca, movimentos respiratórios, tosse, espirro e vômito. Ou seja, né, se eu tenho uma, uma alteração no meu bulbo, né, eu vou alterar coração, respiração. Então, veja só, que ele alterando respiração e coração e o cérebro alterado é um paciente bem grave, né? No meu tronco encefálico, responsável por inúmeras funções, como respiratório, cardíaco, superior e inferior, ele é formado pelo mesencéfalo, pela ponte, pelo bulbo e pelo cerebelo, tá? Então, aqui mais uma vez a gente falando aonde que, quais são as suas propriedades. Agora a gente vai falar um pouquinho do encéfalo, tá? No encéfalo eu tenho o telencéfalo, o corpo caloso, aí vem o diencéfalo bem aqui preservadinho, né? Para que se a pessoa sofrer algum acidente, para que ele seja protegido e não perca os movimentos respiratórios, cardíacos, né? E movimentos, né? Então, quando ocorre, aí pensa na gravidade, porque olha, tem a caixa craniana, que é o osso bem grosso. Aí nós temos as películas, que é dura, aracnoide pia bater. Aí nós temos aí o cérebro propriamente dito, com as suas subdivisões, e dentro, lá no cantinho, né, lá no meio de tudo, aí nós temos aí a questão do, do nosso diencéfalo, com todas aquelas funções que nós passamos anteriormente. Só um pouquinho, pessoal, preciso tomar água porque tô ficando toda entupida.
Então vamos pensar agora nos nossos hemisférios direito e esquerdo, tá? Então do meu lado direito, ele é ele é responsável pela minha consciência artística, criatividade, intuição, imaginação, meu insight, minhas formas em 3D, pensamentos holísticos, consciência musical, controle da mão esquerda, tá? Do meu lado esquerdo, eu tenho meu pensamento analítico, raciocínio, linguagem, lógica, escrita, ciências e matemática, habilidade com números, controle da mão direita, né? Então, por isso que muitas vezes as pessoas falam, ah, o canhoto não pode, porque X, Y, Z pode acontecer algo. Não, tá? Então, assim, nós temos o lado direito e o lado esquerdo do cérebro com algumas, nossos hemisférios e é dividido, né? Então, assim, algumas pessoas têm o lado direito mais presente, outras pessoas têm o lado esquerdo mais presente. Por exemplo, eu sou muito de matemática, então eu tenho habilidade com números, tenho habilidades com lógica, né, com raciocínio rápido, né, raciocínio lógico, né, então eu acabo tendo mais essas habilidades, eu acabo utilizando mais o meu lado esquerdo. Já do meu lado direito, eu tenho a minha consciência musical, né? Eu não tenho muita imaginação, eu não consigo utilizar muito a minha criatividade, eu não tenho muita consciência artística. Então, se eu for verificar qual é o lado que eu mais utilizo do meu cérebro, é o meu lado esquerdo, tá? É ele que mais me manda controle aí para o meu dia a dia, tá? Sistema nervoso periférico, eu tenho subdivisão do sistema nervoso periférico somático e autônomo. No autônomo, eu vou ter o meu simpático e o meu parasimpático. Então, no somático, tá? Ele vai se localizar no interior do meu canal vertebral, que é na minha coluna, tá? Ele vai ajudar aí na condução dos meus impulsos ascendente e descendente, ou seja, o que chega para o cérebro, o que vai embora como resposta, tá? E também ele é importante para o reflexo. Então, se você sabe que você vai receber um soco, você se esquiva daquele soco. Então, é o sistema nervoso periférico que está agindo, tá? Sistema nervoso, então, o sistema nervoso periférico, ele manda informações para o encéfalo e que é o sensitivo que vai receber e o motor executa, tá? Então, ele vai controlar ações voluntárias, como andar, escrever, tá? Voluntárias. Eu posso sentar e não fazer mais nada, então eu posso escolher. Eu tenho a involuntária, que é a produção, por exemplo, do suco gástrico. Eu não consigo falar, produza suco gástrico, pare suco gástrico, tá bom? Ele é produzido conforme eu estou falando, conforme eu estou mastigando, conforme eu estou ali parada. O suco gástrico ele está sendo protegido, tá bom? Comandações voluntárias como correr, andar, respirar, piscar, tá? E ele tem ação com o meio interno e com o meio externo também. Aqui é a questão dos meus nervos, né? Como que ele é subdividido. Então, através desse bonequinho aqui, desse corpo humano, a gente consegue observar todos os nossos nervos, né? Então, nós temos nervo central, ele irriga toda a parte do nosso organismo. Todos os lugares nós temos nervos. Então, começando o cefalopodálico, nós temos ali, na verdade, 31 pares de nervos espinhais, né? Onde eles são nomeados de acordo com a sua localização. Então, nervos torácicos, porque está próximo ao tórax, né? Radial, porque está próximo ao osso radial, lombar, porque está perto da coluna lombar, sacros, porque está perto da coluna sacra, femoral, porque está perto do nosso fêmur, né? O tibial, porque está perto da nossa tíbia, plantar, porque está perto do nosso pé, da nossa planta, né? Do nervo, do músculo plantar. Então, aqui nós temos as sinapses, né? Mais uma vez, que são as nossas terminações nervosas.
que nós temos ali os agrupamentos para poder receber o sistema nervoso, tá? Então, por exemplo, se eu tirar, aqui é uma pele, se eu tirar um fio de cabelo e puxar, eu vou sentir dor, porque no final eu tenho uma comunicação com a fibra, né, do tecido nervoso, eu vou sentir dor e vou receber uma resposta. Quando eu falo assim do ato reflexo, tá? É um mecanismo de defesa para a resposta rápida, onde a medula dá a primeira ordem antes de chegar ao cérebro, que foi o que eu comentei com vocês, a questão do fio de cabelo, tá? Então, na própria pele você sente uma dor, chega na medula, tá? Mas ele já dá a resposta, você já sente na hora, antes mesmo de chegar no seu cérebro. Isso aí é um reflexo que a gente tem da dor que a gente pode vir a sentir, viu? Nosso sistema nervoso periférico autônomo, ele controla atividades involuntárias como produção de suor, pressão sanguínea e movimentos do tubo digestório, tá? Então é involuntário, você não tem como é, é, controlar a sua pressão, a pressão que o sangue vai exercer. O coração bate, manda o sangue, o fluxo sanguíneo, a produção de suor, também você não tem como controlar. É o que a gente diz que são movimentos, é fisiológico, não é movimentos, né? É fisiológico, acontece porque precisa acontecer. Aí nós temos o sistema nervoso periférico autônomo, ele é dividido em simpático e parasimpático. Então, na verdade, enquanto um contrai, o outro inibe. Como, por exemplo, a pupila do olho, né? Então, vamos pegar um exemplo melhorzinho aqui mais pra... Então, vamos lá. Aqui eu tenho o desenho da minha, desde o meu cérebro até a minha medula, tá bom? A divisão. Então, nós temos aqui do nosso lado esquerdo parasimpático e do lado direito simpático. Então, vamos supor. Vamos pegar aqui dos batimentos cardíacos, que eu acho que fica um pouco mais fácil. Então, se eu pego aqui a questão dos meus batimentos, aqui eu tenho o meu corpo caloso, que dá para ver, né, direitinho essa imagem, exatamente desse jeito que ele fica. O diencéfalo aí eu tenho o tálamo e hipotálamo, tá? Essa questão da neurohipófise, do hipotálamo, nós comentamos no sistema, se eu não me engano, foi no sistema digestório, que tem uma ligação do hipotálamo, do tálamo, né? Se eu não me engano, foi isso, tá? Então, aqui é só para a gente entender onde fica a localização das nossas glândulas, onde fica o hipotálamo, onde fica a nossa hipófise, onde fica a nossa medula espinhal, a glândula pineal, tá? O cérebro dividido em cores, é claro, gente, dessa forma não é dividido desse jeito se a gente pegar um cérebro mesmo, não é assim. Aqui é simbólico só para que a gente entenda essa coloração, mas ele tem realmente essas fissuras, tá? Os lóbulos, eles são divididos com essas fissuras mesmo. Na nossa próxima aula eu mostro para vocês o nosso Rodney, que é o Zezinho, o Rodney lá, o esqueleto, e vocês vão ver que no cérebro vai ter essas divisões realmente. Então, essas aberturas que a gente chama de fissura, tá? Isso aqui, ó, a gente chama de fissura, tá? Tá torto, mas é isso aqui, galera. Então, isso daqui é uma fissura dividindo o lado direito do lado esquerdo. E aqui são fissuras dividindo nossos lóbulos, tá vendo, ó? Então, aqui eu tenho o lóbulo, né? Olhando assim, ele de frente, de cima, eu tenho o meu lóbulo frontal. Então, eu tenho o lóbulo frontal, ó, a parte daqui da frente. Eu tenho o lóbulo frontal. Eu tenho o lóbulo... Aqui é o meu lóbulo frontal direito. E aqui é meu lóbulo... Puta que pariu. Bom, vamos lá.
Aqui é o nosso cérebro, tá? Então, esse cérebro, ele tá sendo visto de forma de cima, né? Como se estivesse olhando para cima do seu cérebro. Lembrando que essas fissuras realmente, elas acontecem, tá bom? Essa fissura, ela tem no nosso organismo, tá? Então, eu tenho a fissura aqui, ó, separando o meu cérebro direito do meu cérebro... Tá merda, por que tá ficando pausado? É, pessoal, tá tudo rabiscado, mas fui eu que rabisquei, tá? Porque eu tava falando e o negócio tá pausando. Bora lá então. Ó, aqui é o meu cérebro visto de parte de cima, tá? De vista superior, tá? E essas fissuras encontradas aqui, onde está esse vermelhinho aqui, é... onde tá esse vermelhinho aqui, ó, tá? Ele é uma fissura que ele vai dividir o direito do esquerdo. Isso realmente existe. Essa fissura ela vai estar lá como se fosse um machucado, tá? Que abriu e fechou. Essa fissura tem. Então eu divido o meu cérebro direito e esquerdo. Meu lóbulo frontal, onde está o azulzinho, é o lóbulo frontal direito, lóbulo frontal esquerdo, né? E aí eu tenho o lobo temporal, que é na minha região, um pouquinho mais assim, próxima, em cima da parte da minha orelha, tá? Então, o lobo superior da orelha, você coloca a mão, você vai sentir seus lóbulos, temporais. Aí eu tenho o lóbulo parietal, que é um pouquinho mais para cima. Quando eu falo aqui de sulcos e giros, tá? Então, quando você olha no cérebro, você consegue ver o espaço, tá? Entre uma parte da massa cefálica e outra. Então, esses espaços, eles são nossos sulcos, tá? Ali vai passar o líquido o líquor, né? Que é a nossa, que passa aí para poder fazer a lubrificação. E os giros é a parte onde ele vai fazer as voltinhas, tá? Onde o cérebro faz a voltinha, tá? Então ali são os nossos giros. Eu tenho aqui mostrando mais uma vez um corte, mesencéfalo, a ponte e o bulbo, tá? Que nós já comentamos dele. Isso aqui é o corte de é, uma peça que não é um desenho, é uma peça realmente de verdade, vamos colocar assim, tá? E aí ela fica realmente dessa cor e realmente dessa, desse formato aí. Ah, nos vermes cerebelar, aqui é mais estrutura anatômica, tá? Pra gente ver aí como é que ficam as ramificações das peças. Aqui dá pra gente ver direitinho a nossa dura mater, lembrando que a nossa dura mater, a aracnoide a pia mater, ela não vai revestir somente o cérebro, ela reveste todo o nosso sistema nervoso, tá? Então, a nossa medula espinhal, ela também vai estar com esses revestimentos, tá? Então, aqui, por exemplo, é a nossa medula, tá? Então, eu vou ter aí as nossas meninges, que é onde a gente pode vir a ter meningite, por exemplo, tá? Então, quando a gente for falar de doenças, a gente vai ter, quando fala, eu estou com meningite. Por isso que se coleta o, o, o líquor, para saber se a pessoa está com meningite e que tipo de meningite ela está naquele momento, tá? Então, não é só na região do cérebro que vai ter a dura, a pia e a aracnoide, tá? Em toda a extensão do meu sistema nervoso, ele é revestido pela dura, pia e aracnoide. Ó, aqui dá pra gente ver a pia mater, tá vendo? Parece uma babinha em cima do meus sulcos, tá?
Aqui dá para ver a questão da minha substância cinza e da minha substância branca. E aí a gente vai falar um pouquinho agora, né, sobre doenças. Eu vou terminar de converter essa aula e a gente vai falar um pouquinho mais sobre as doenças, tá bom?